Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar de privacidade sob ataque, como o Estado controla a tua liberdade. Comigo, tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, cara. Vamos lá. Trazer a verdade para as pessoas, para ver se elas acordam pro problema, né? Semaninha boa, né, assim, pra gente fazer isso, pra gravar isso, até porque você tem passado por alguns acontecimentos recentes de privacidade e não Ah, transação de dinheiro, né? não, nem me fala. Só para introduzir, só para explicar, né? Eu fiz a postagem essa semana. Deixa eu ver. Acho que saiu dia 12 de março, eu acho, a postagem Sim, onde eu mostrei lá uma situação, né, do Nubank travando transações, etc, né? E lá na postagem eu explico, né, o que sim, que é. sim. Algumas pessoas pró-Nubank, a grande maioria das pessoas pró-indivíduo, mas é difícil, né? Como que você pode ficar, às vezes, limitado, né, do nada, quando você menos espera, às vezes quando você precisa, né? E tudo por Sim. conta de, assim, eu até entendo, né, que são mecanismos de, em tese, segurança, pô, legal que tenha, só que em algum momento a segurança ela esbarra na liberdade. Assim, a medida de segurança nesse caso, né? Esse controle, essa possibilidade de congelamento, essas medidas, né? Que são tomadas da forma que são tomadas, elas esbarram em algum momento na sua liberdade. E isso que é problemático, entendeu? Porque nessa situação específica, né? Como eu relatei lá, já foi feito contato com o banco, tipo assim, oi, a transação ela é válida, você pode liberar. E mesmo assim eles optam por não liberar, porque eles têm que fazer um compliance deles lá, né? Então, Sim. e o compliance ele não é uma instituição privada fazendo compliance, né? É uma instituição privada a mando de uma instituição estatal, né? No caso, o Banco Central, que faz esse compliance e segura o que você tem de dinheiro. Se você precisava ou não, azar o seu, né? Então, mais ou menos essa é a realidade da situação. Pois é. E eu acho que é um ponto válido para iniciar essa conversa, né? Que apesar dos acontecimentos recentes, né? Seja esse do que aconteceu próximo a você, né? Que você divulgou, o próprio acontecimento da Binance deslistar a Monero e tudo. Esses acontecimentos eles são a ponta do iceberg, né? Ah, claro. O ataque à privacidade para seres humanos vem acontecendo já ah, ah, há muitas décadas, né? De uma forma mais sutil, mas o cerco vem se fechando, né? Acho que esse é o ponto importante de se dizer, que começou com ah, só o Estado vai fazer a cunhagem das moedas. E parecia tudo muito. Parecia uma coisa de segurança, porque se o Estado cunhou, afinal de contas, ele faz isso de maneira mais imparcial, então a gente vai ter menos falsificação, vai ter menos problemas. Só que é um controle de algo. Aí depois disso, né, o sistema bancário veio em livre mercado. Ah, não, vamos controlar um pouco mais, porque afinal de contas, se um banco fale ou ele tem uma má gestão, afeta a economia e a poupança das pessoas. Então, eu, Estado, vou pegar isso para mim, criar a instituição de banco central e vou controlar essa emissão de dinheiro. E nessas situações, né, vindo para o papel moeda e tudo, a gente vem cada vez mais o Estado tomando controle, como se não tivesse responsabilidade nenhuma, como se ele fosse um ente, como se ele não fosse um terceiro de confiança, né? É engraçado isso, né?
parece que ele não é um terceiro de confiança, que ele tem uma divindade, uma capacidade de julgamento neutro ou de um senso de justiça que ninguém tem, né? É estranho isso, né? Cara, é- então, eu acho que, assim, as pessoas, elas meio que sentem que elas precisam confiar em alguém e o Estado meio que se coloca nessa posição, né? Então, porque, por exemplo, é muito difícil você fazer essa resolução de problema, seja lá qual for o problema, apenas com a confiança na outra parte, né? Nem todo mundo consegue entender como que criptografia resolve isso. Então, sempre de um terceiro de confiança, né? E o Estado, ele foi entrando, né? Não vou dizer o Ele foi se Estado da forma como a gente apropriando, né? conhece ele hoje, né? Mas voltando. Não, sim, mas o que eu tô falando, tipo assim, que desde lá atrás, quando você trouxe, né, a parte histórica, quando você pega a cunhagem da moeda Uhum. e etc., você remete às vezes até feudos, sabe? Com coisas bem medievais. Eram organizações centralizadas de alguma forma, né? Que quem detinha o poder, sei lá, fosse o rei, não interessa, alguém ali já tinha isso. Isso foi passando para frente, né? E isso foi Sim. andando, até que chegou realmente esse controle todo hoje. Mas eu acho que as pessoas, elas precisam disso, elas têm que confiar em alguma coisa. E elas não sei se já acostumaram demais com a presença estatal, né? Ou se realmente a minha ideia está errada e fazer isso de forma privada estaria errado. Mas, sei lá, cara, o pessoal sente essa necessidade de um jeito que eu não. Entendeu? É muito problemático. E acha que o Estado Sim. vai resolver, o Estado não. Como se ele fosse realmente, né, esse ser supremo e imparcial que consegue julgar as coisas da forma mais correta possível sob uma lei, seja lá de. Seja lá qual for, né? Tem um ponto que né, assim, recente, que foi essa deslistagem da Binance, e as pessoas falando muito a respeito disso, como se fosse uma falha até né, o Monero falha em relação a isso e por isso vai ter menos mercado, mas acho que desde o surgimento do Bitcoin, as pessoas começou-se um movimento de dissociar esse dinheiro do Estado, né? O Bitcoin faz isso com o pseudo-anonimato, então isso de certa forma ainda não preocupa o Estado, porque ele consegue visualizar carteiras, ele consegue ter controle com as rampas de acesso, né? Ele ainda detém o monopólio do Fiat, então nós ainda não construímos, não vivemos num mundo rolante, por assim dizer, né? Não é igual na cidade de Rolante, então se a gente já tivesse um mundo assim, a moeda estaria circulando de uma forma bem mais livre, né? O Bitcoin. Mas, vendo essa questão do pseudo-anonimato, foi quando surgiu-se as ideias, né? Inclusive do próprio Satoshi, né? Que o Felipe muito bem tem um post em relação a isso, né? E então a gente chega num ponto em que nós estamos numa situação em que essa privacidade, essa necessidade de uma privacidade extra foi partindo e nós temos um ponto um ponto muito maior em relação a essa necessidade de privacidade hoje do que a gente tinha no passado, porque o Estado se apropriou de tudo. E ele fazendo essa apropriação, né, esse Estado se apropriando dessas questões todas e as blockchains privadas surgindo, né, eu vejo como uma demanda legítima de mercado essas
blockchains mais privadas surgirem, tentando de maneira criptográfica devolver a privacidade do dinheiro para o indivíduo. Então, as transações serem entre indivíduos, né? E, assim, se elas forem ou não usadas para crimes, isso ela já é feita assim no mundo fiat, né? Então, o dinheiro também já é usado para transações criminosas no mundo fiat. Então, até aí, a gente não teria um problema, um desequilíbrio nesse sentido, mas, em termos de investigação criminal, as pessoas teriam que usar outras formas, né, de rastrear e não só com transações financeiras. Então, esse monopólio do Estado em termos de controle cairia em relação às transações de dinheiro, mas não cairia, não mudaria a maneira que crimes seriam resolvidos, porque eventualmente as pessoas gastariam esse dinheiro e isso levantaria suspeitas na sociedade do mesmo jeito. Enfim, não é só porque uma transação não é verificável numa rede que o crime não vai ser resolvido, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Cara, são alguns pontos a serem falados. Primeira coisa, demanda por uma moeda privada. Olha o market cap do Bitcoin hoje. Olha o market cap de todo o mercado cripto hoje. Você vê que existe o mínimo de uma demanda por algo privado. Mínimo. Sim. Segundamente, né, a gente entra nesse problema porque alguém comete crime ou não com isso ou aquilo. E é algo que eu já falei em outros lugares, que é o seguinte, o grande problema é que o Estado, às vezes, com todo esse poder que ele tem sobre o indivíduo, ele demoniza a criptomoedas no geral, não só as de privacidade, tá? Tô falando do geralzão. Sim, e fala que sim. isso aí é utilizado para crimes, etc. Só que aí você tem aquele grande problema, que é o quê? Se isso está sendo utilizado, né, para esses fins que são considerados errados, como que você vai resolver isso, então, Estado? O que o Estado vai e introduz? Proibição. Como se isso fosse resolver o problema. Isso, na verdade, só mostra a impossibilidade do Estado de realmente conseguir atacar de fato quem faz mau uso da ferramenta. Em vez de conseguir chegar no cara que está realmente utilizando a ferramenta para crimes e etc., o que eles querem fazer? Não, proíbe todo mundo. Pronto, acabou. Isso, assim, isso beira o estúpido, porque se você for olhar e for extrapolar essa ideia, o que eles estão fazendo nada mais é do que se você usa criptomoedas para fazer crimes e lavar dinheiro, eu vou proibi-las. É a mesma coisa que, se você eventualmente usar um carro para deliberadamente atropelar alguém, eu vou proibir carros. Você não pode mais tê-los porque alguém usou eles para atropelar outra pessoa. E você que tem essa faca de cozinha, você agora está proibido de usá-la. Por quê? Porque teve um cara lá na puta que pariu que pegou uma faca de cozinha e matou alguém. Então, assim, você proibir o meio, a faca de cozinha, ou o carro, ou a criptomoeda, só demonstra a sua impossibilidade, a sua talvez incapacidade de realmente atuar contra quem faz o crime, contra quem realmente comete aquela coisa, né, que a sociedade considera errado. Então, assim, é totalmente sem embasamento, né? Na verdade, você estava falando e me veio uma ideia. Na verdade, assim, até tem um embasamento se você mudar o prisma que enxerga. Porque assim, se você ignorar esse discurso que você realmente falou, e é errado mesmo, tipo, não faz sentido, mas se você olhar algo que pensa o ente estatal, eu quero controlar a privacidade das pessoas, eu quero que as pessoas não tenham privacidade financeira, eu quero saber tudo que ela faz. Se você olhar por esse foco, realmente aí é uma ameaça.
né? Não, Uma claro. blockchain privada. E aí faz sentido o Estado falar assim, eu vou proibir isso porque eu tenho autoridade para fazer e eu vou continuar conseguindo taxar ou saber o que o homem médio tem. Porque você para você extorquir alguém com alto grau de violência, ou seja, para você conseguir tirar dinheiro de um comandante do PCC, é muito mais difícil e muito mais custoso do que você tirar do seu João, que tem o seu casa, sua casa própria, seu carro próprio, e não quer problema com ninguém, quer fazer as coisas certinho, quer declarar certinho, quer fazer tudo certinho. Não tem arma, né, porque é proibido, entendeu? É. Então, assim, é muito mais fácil você tirar desse cara. Então, quando você olha a privacidade nesse sentido, fala, peraí, eu vou dar privacidade pro seu João fazer transação do jeito que ele quiser e meu custo de conseguir as coisas e informações vai ser muito mais alto. Então é melhor eu proibir porque o seu João confia em mim, né? Agora, o cara do PCC, então assim, ele muda o discurso, ele fala assim, não, é para evitar que você vire um cara do PCC, entendeu? Um criminoso que vai fazer transações. Esse cara vai continuar fazendo, né? E Vai. muitas vezes ajudado pelo Estado, que ele vai olhar e falar, é proibido, por quê? Porque é privado, então eu vou usar, né? Se é Uhum. proibido, então eu vou usar, né? Então eu acho que é um Complicado. ponto interessante de pensar nesse sentido, né? Sim, é complicado, porque, assim, na verdade, eu acho até bem simples, porque se você for olhar, qual que é a grande narrativa? A grande narrativa é que alguém que vai estar no poder de alguma forma, seja através de uma democracia que alguns acreditam aí, ou seja através de sistemas e esquemas, ah, esse poder ele quer ter controle, né? Igual você falou, você não pode ter Sim. arma, você tem que informar, né, o que você tem de bens, esses bens têm que estar no seu nome, você tem que ter um endereço cadastrado, coisas do tipo, né? Uhum. E isso, de certa forma, é não só uma retirada da sua liberdade, como também é uma forma muito clara de exercer, tipo assim, de mostrar, né? Tipo assim, é como se fosse uma ameaça velada. É como se eles falassem para você assim: Oi, seu João, fica tranquilo, você pode fazer o que você quiser, mas eu sei muito bem onde estão suas coisas. Então, assim, Pois é. além de saber, né, o Estado ainda pode, obviamente, bloquear, que é onde a gente vai, meio que já tocou aqui, e vai entrar eventualmente. Então, assim, você vive nessa situação de ameaça velada, e a grande questão é a privacidade, ela permite com que você tenha uma arma contra isso. A arma que você não precisa dar tiro, não é uma arma que você tem que comprar e raspar e, sabe, ou registrar no seu nome que seja. Uhum. Mas ela te dá pelo menos uma forma de você se prevenir contra isso, entendeu? Sim. Sim. Essa que é a grande questão do uso e, né, do foco nisso. Sim. Teve uma coisa interessante também que aconteceu depois, inclusive, que eu escrevi esse texto de base, que foi a Coinex, né? Ela é uma corretora que acho que tem um certo limite considerável que ela não pede KYC. Não tem os valores de cabeça, mas eu sei que tem um limite sem KYC. E ela tem um monte de moedas listadas, e ela mudou recentemente a política. Ou seja, aquele limite sem KYC continua normal para quase todas as criptomoedas. Mas, se você tiver com uma moeda de privacidade, Monero, Zephyr, Dero, né? Tô falando as mais principais, né? Se você quiser sacar, você é obrigado a fazer KYC independente do valor. Se você quiser sacar 10 centavos de Monero, você é obrigado a fazer KYC. Então, ela só permite que você retire dela, dentro desse valor, né, sem KYC, se for uma moeda de blockchain aberta, né, de pseudo-anonimato. O que é um ponto interessante, né? Mostra que o pseudo-anonimato é equivalente a um KYC.
Boa. né? Ou abre. É interessante esse ponto. Não, é uma boa perspectiva, cara. Foi aqui eu vi hoje o Bernardo Braga postou lá, né, que o Bitcoin tem KYC para mim é shitcoin. Assim, para ele, né, ele que falou isso. E eu super concordo. Acho que foi ele que postou, né? Não, não vi isso. Eu acho que foi ele. Mas se você não encara como um KYC assim mesmo, cara, o lance da rede social, por que ela é de graça? Porque o produto é você. Basicão, tá? Sim. É algo que passa por aí, entendeu? Uhum. Sei lá. Não, certíssimo. Eu acho que é uma, né, a gente tem essa perseguição, né? O Estado tem feito isso, né? Então lembra, não tinha que declarar criptomoedas, passou a ter que declarar, agora já está pedindo qual que é a sua carteira, né? Qual tipo de carteira que você está fazendo, onde ele está armazenado, de que forma, daqui a pouco os endereços, né? Normal. E, E e depois do endereço a CID, né? não necessariamente. A CID não, né? Que a gente sabe que aí os caras teriam, né, full acesso, mas é, Mas logo então, aí eu mais. não sei. Tipo, eu não acho difícil eles pedirem isso. Mas aí acaba todo o Ah, propósito, ah, porque aí os caras vão ter acesso ao dinheiro, é como se mas só entregar a de senha do seu declarar banco. acaba o propósito. Sim, sim. Essa que é a grande questão. Só de declarar acaba todo o propósito. Então, assim, eu não sei, também acho que eles não vão pedir, não, mas que, porra, eles podem pedir. Não vai me espantar se eles falarem, não, você tem que colocar a sua CID aqui nesse programa, que por mais que tenha histórico de vazamentos, a gente precisa saber e tal. Ou talvez, tá, beleza, CID não, mas vamos criar a wallet Brasil Bitcoin, igual a Chivo lá em El Salvador, que quem tem a Sim, chave sim. quem tem a chave é o, tipo assim, como é que fala? É o Estado. Sei Sim, lá. no final, ou, né, conhece o código, enfim, né? Você consegue bloquear e fazer uma série de questões nesse sentido, né? Mas isso só mostra, né, que quando aparece uma solução de anonimato e de privacidade para o indivíduo, o Estado, no atual momento, né, no cerco que ele vem fazendo a isso, ele quer destruir completamente, quer proibir, quer, né, pressiona as corretoras, que são as rampas de acesso, a não aceitarem, né? É, é notório. Né? Você não precisa ser muito esperto para pensar que, assim, é óbvio que a corretora quer listar, é óbvio que ela não quer fazer KYC de ninguém, afinal de contas, é um puta trabalho burocrático, você precisa de uma série de servidores e afins, mas é essa questão ah, Isso só é feito complicada, né? por força de lei, mais nada, né? Sim, 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 por lei ou por regulamentação, né? Assim, às vezes ainda não é lei, Essa mas é zona aí. lobby, né? Essa zona aí. Então precisa ter essas questões. E é óbvio que ela não gostaria de deslistar uma cripto, até porque ela ganha dinheiro com isso, né? Então, se isso acontece, é por pressão de um ente externo a isso, né? Cara, Mas. isso é óbvio. A política do KYC, né, no geral, ela como é que fala? Ela só é reforçada por conta disso, sabe? Eu acho que se não fosse uma forçação de barra, né, por lei, etc., algumas corretoras teriam sim KYC, eu não descarto isso. Talvez por valores Sim. maiores, tudo bem. Sim, até para Mas, segurança jurídica dela, né? é, mas você chegar ao ponto de deslistar, chegar ao ponto de, tipo assim, exigir, não, sua conta não funciona se você não fizer, sei lá, viu? É.
E eu acho que também, né, assim, ainda olhando esse prisma, né, o Estado tá querendo dar um puta passo com as CBDCs em cima desse controle totalitário do dinheiro, né? Porque aí nós estamos falando basicamente de todo o poder monetário na mão do Estado. Ele vai controlar tudo, né? Diretamente, né? Ele controla a impressora e controla os bancos nesse sentido, né? Porque o banco vai perder até um pouco de propósito, sendo que o emissor vai emitir uma moeda que vai ser facilmente transacionada, né? Vai ser muito fácil para pessoas que são contra as ideias de liberdade controlar os cidadãos cada vez mais, né? Basicamente como fazem na Venezuela, mas de uma forma muito mais automatizada. Então, para quem não sabe como é feito na Venezuela, você ganha um vale leite lá, não sei das quantas, mas você só ganha esse vale leite se você votou no cara, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido que a coisa funciona. E se você digitalizar isso, né, com moeda, então você só recebe o meu auxílio se tiver assim, assim, assado. E as pessoas se tornaram cada vez mais dependentes do Estado, né? E o Estado busca fazer isso. Então fica muito mais fácil de alguém com ideias ditatoriais implementar um plano nesse sentido com uma ferramenta de tamanho poder como as CBDCs, né? E tirando essa privacidade cada vez maior dos indivíduos. Né? O que a gente não vê é exatamente isso, né? Que quando a gente traz uma situação hipotética e mais crítica, assim, de algum outro ponto do mundo, igual você falou agora na Venezuela, igual a gente às vezes fala da China, coisas do tipo. Quando você traz isso, sempre as pessoas olham e falam assim, o Brasil não vai ficar assim, não. E se você for parar para pensar, sabe, de forma um pouco mais crítica, cara, alguém há 30 anos atrás lá na Venezuela falou a mesma coisa. Né? Vai ficar assim, não. Tal, não, Tem. Venezuela tá doido? Rica, pô, cheia de petróleo. Como é que vai ficar assim? Nunca. Sabe? É normal. E você, a mudança, essa mudança para o pior, ela vai vindo tão devagar, tão devagar, tão devagar. Quando você vê, você está Sim, envolto na lama sim. e aí você não consegue mais fazer nada. Tem um vídeo que circula na internet de vez em quando, assim, que parece que é um vídeo, acho que do final dos anos 70 no Texas, que os caras estão puto porque onde é que já se viu não poder beber e dirigir. E a mulher fala assim, mas o que é isso agora? Virou um país comunista? Ah, não, não dirigir não, desculpa, cinto de segurança. O que é isso? Virou um país comunista aqui agora, que eu sou obrigado a usar cinto por algum motivo? E hoje em dia é completamente impensável você não tomar uma multa porque você está sem cinto, né? Assim, sendo que o maior prejudicado é você, né? Então, assim, você não pode diminuir a sua segurança se você quiser, né? É uma coisa assim, que crime cometeu? Quem morreu, né? Se alguém saiu, chegou em casa sem cinto de segurança, né? Isso geralmente reflete um outro problema, né? Que é a saúde pública, Sim, né? Que é os caras. igual andar de moto sem capacete. Exato, exato. Tipo, você é o principal, né? Assim, não tem por que proibir você de tomar uma decisão estúpida, né? É difícil, né? E assim, Então, puxando para o lado que você falou, claro, claro, desculpe, fala, desculpe. desculpa. Falando assim, puxando para o lado que você falou de saúde pública e tal, né? Chega um ponto que se você for olhar o problema, né, você ter o SUS lá, né, o Estado tendo que bancar isso, é que você banca pela estupidez dos outros. Tchan. Claro, claro, exatamente. Exatamente. Esse é um ponto também relevante e onde tiram de você toda a privacidade, mas esse fica para um próximo episódio, mas é bem por aí mesmo, né? Então, assim, acho que o recado é esse, assim, essa perseguição com a privacidade vai continuar. As criptomoedas que possuem uma blockchain mais privada, elas vão sofrer mais e primeiro, né?
vão ser mais proibidas, né? É bom que a maioria delas possui uma mineração com CPU e a maioria delas fazem disso ser rentável em casas. Então, quem quiser utilizar vai ter a um custo praticamente ao custo de energia, ou às vezes até menos que o custo de energia, ou seja, tem lucro com isso, né? No momento eu minero uma dessas moedas de privacidade, e elas me dão lucro apesar do custo de energia, né? Essa é uma das formas que tem acontecido nesse momento. Então, isso é uma coisa interessante. Elas tendem a ter uma sobrevida maior e forçar o que realmente é necessário numa economia e que eu acho que o Bitcoin não está falhando, mas está demorando a fazer, que é a implementação das economias circulares. Né? É você poder ser rico em Bitcoin e poder viver assim, né? Sem precisar fazer uma transferência para a corretora, sem liquidar, poder comprar uma casa, poder ter sua propriedade ou poder alugar uma casa, enfim, e fazer tudo isso sem, né, ser o verdadeiro F money que as pessoas falam, ser ele de verdade, né? E para isso depende de uma economia circular. E olha, eu 6 meses depois, seis não, um pouquinho mais, 8 meses depois, sendo a favor de uso de criptomoeda, né? E não só de holding, tá vendo? A mudança que a Mas gente vai vivendo na vida, né? não, cara, foi uma discussão recente que eu tive. Acho que foi ontem. O Ricardo, lá de Volante, até me mandou mensagem acerca disso, de uma postagem que eu fiz, falando, né, dessa questão de você usar, né? E o que eu falei com ele, eu vou até falar aqui de uma vez para deixar eternizado, sei lá, enfim, deixa registrado aqui. É essa questão. Quando você compra Bitcoin para fazer hold porque você não confia no Estado nem no Tesouro Direto, beleza. Você está confiando o seu futuro ao que será do Bitcoin para frente. Justo. Só que quando você não usa Bitcoin para transacionar, por exemplo, quando você usa estrutura estatal ou bancos que seja para transacionar, você está confiando a sua capacidade de transacionar ao Estado. Sim. Então, assim, você tudo bem. Os seus investimentos podem estar de forma privada, mas a sua transação não está. Se de um momento para o outro a sua transação for impossibilitada, como que você vai fazer? Você vai ter que migrar. Talvez você migre para Bitcoin, porque você já guarda dinheiro lá. Só que não vai ser assim para o restante das pessoas. Cara, se você corta isso, as pessoas elas vão fazer escambo, mas elas não vão usar Bitcoin. Sim. Então, assim, a gente tem que ver isso. O uso mesmo, ele te traz liberdade. Usar, no dia a dia, usar, tá? Transferir daqui para lá. Ele te traz uma liberdade que as pessoas ainda não viram. Por quê? Porque elas ainda confiam demais Na, no na solução estatal de pagamento, né? na capacidade de você usar os bancos e a regulamentação do Banco Central e etc. Então, assim, porque o Bitcoin guardado em carteira, ele valoriza muito, né? O pessoal gosta de usar essa Sim. narrativa de, valorizou tanto em cima da sua moeda fiduciária. Beleza, mas e o quanto que você transacionou nisso para ser realmente livre? Se é isso que você está falando. Pois é, e existe uma coisa também, né, cara? Estado arrecada muito mais no consumo, ou seja, na compra, no pagamento, não sei o quê, do que na própria poupança, né? Tanto é que É, os keynesianistas sempre falam isso, incentivam o consumo e não a poupança, né? Por quê? Porque a poupança, mesmo que se taxa-se pouco, comparado a um combustível que tem, né, metade do preço é imposto, né? Umas coisas assim que é no consumo, é ali no pagamento, no final, né? Então é na nota fiscal que o Estado arrecada, né? Então é um pouco a se pensar nisso também, né? Mas é sim, isso, né? com Estamos certeza. chegando ao final agora, é o momento da notícia. O que você trouxe pra gente hoje? Cara, notícia que saiu mais recente, a gente ainda vai eventualmente fazer um episódio disso, eu acho, né? Se for, já põe na lista. É. A nova instrução normativa, né, da Receita Federal, que falou sobre a cruzamento de dados envolvendo bitcoins e criptomoedas, exchanges, as parceiras, né, que são os gateways de pagamento,
e mais um tanto de trem, né? E eles falaram que eles estão fazendo um cruzamento de dados sobre essas compras, né? O que é feito entre essas parceiras, as exchanges, as corretoras nacionais, elas já fazem essa declaração automaticamente, né? As internacionais ainda não. Uhum. Mas, em tese, o Ministério Público teve acesso, né, a várias dessas, como é que fala? Dessas movimentações, né? Mandar daqui para lá, de lá para cá. E aí agora eles estão, então, tentando rastrear isso, né? Parabéns aos envolvidos da Atlas Quantum, que quiseram fazer uma CPI para receber o dinheiro de volta, né? É o que tomaram aí. É, É isso, né? A galera queria, não, CPI, porque das pirâmides e não sei o que, é a justificativa para entrar todo esse trolhão aí agora, né? cara, é difícil falar, né? Mas eu acho que, assim, isso tem muito do cerco fechando que a gente estava conversando, sabe? Sim, e tá fechando mesmo. Porque as Porque soluções de pagamento não existem. exato, exatamente, bem Hum. colocado. Porque o povo ainda não acordou para o fato de que vai ficar, cara, P2P vai ficar caro. Vai ficar caro Vai, comprar cripto. Vai ficar caro fazer on-ramp e off-ramp. Vai sim. ficar caríssimo você fazer esse negócio. É muito mais fácil você entrar em cripto e ficar em cripto. Senão você vai ter que Quanto, perder toda hora 10% do seu quanto negócio, tá mais doido? regulamentado tiver, mais. Quanto mais regulação tiver, mais caro vai ficar, seja na corretora ou seja no P2P. Não tem como. Porque mais não diria o black market, né? Não é mercado negro, mas é um mercado cinza cada vez É, mais. E quanto mais essa cor vai escurecendo, apesar dos, né? Agora os ativistas vão cair achando que é racismo, né? Ah, Mas quanto mais essa situação vai se tornando escura, mais perto do mercado negro, mais isso vai ficando caro, né? É óbvio, né? Você não A cocaína não custa tudo aquilo para produzir, ela custa porque é o custo para te entregar uma coisa que é proibida, entendeu? Então é bem isso, né? cara, é difícil. Então, assim, as pessoas não estão vendo o tanto que essas coisas vão encarecer e que para você pagar menos é só você. Para entrar, tudo bem, né? Você vai ter que pagar um custo, né? Uhum. Mas se você transacionar, você vai receber desta forma e vai pagar desta forma. É a Mas melhor forma. depende, né? Para entrar, às vezes você vai comprar um computador e ele vai se pagando, né? Dependendo do que você estiver olhando em cripto, às vezes a situação tá assim. Você pode começar a ter em cima de comprar um equipamento eletrônico, só isso, né? E usar energia elétrica. Não tem impeditivo hoje para isso ainda, né? Exatamente. Essa que é a grande questão. Dá para você fazer muita coisa, né? Com Só com certeza. isso. Mas é questão de tempo até que as pessoas vejam, né? Eu acho que a grande resposta para essa privacidade sobre ataque é vamos usar a ferramenta, né? Que É, a solução é usar, né? É cara. a desobediência Ah, civil em último caso, né? exatamente, porque assim, só para finalizar, se você for prestar atenção, você consegue resolver muito do problema agora. O problema está sendo o quê? Você tem Receita e estados e governos, etc., atacando em cima de quê? On-ramp e off-ramp. É isso que eles estão olhando. É Uhum. corretora, o quanto que você manda para lá, o quanto que você tira de lá. E o quanto que a corretora às vezes alega que tem, que você tem. Porque eles querem controlar isso. Se você começa a entrar, né, em cripto, mesmo que comprando, mesmo que na corretora, mas usando, né, a metodologia toda de privacidade, que igual eu trago no método PAC, por exemplo, ou trocando por bens e serviços, você já está entrando nessa economia, você já está começando a sair disso. Pode ser que um dia o pessoal comece a rastrear, aí vai surgir outro problema e a gente resolve depois esse problema. Mas, no geral, você consegue resolver muita coisa assim. Só que tem que fazer, né?
Quando foi a última vez que você foi no mercadinho e perguntou se aceitava Bitcoin? É só assim. Pois é. Bom, e é isso, né? Vamos chegando ao final de mais um episódio. Se você gostou, por favor, deixe 5 estrelinhas, deixe o like se tiver no YouTube, no canal do Crypto TV. Gostou bastante, quer mandar uns satoshinhos, envie para quinteiro@zebedi.gg. Ou se tiver no Fonten, é só fazer um boost no episódio ou do próprio perfil do Bloco Podcast que a gente vai receber e guardar com muito carinho, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.